Salve, salve galera, professor Walter Cunha na área com mais um módulo para o Provas de TI. Eu vinha trabalhando com redes, eu dei uma pausada para quê? Para atender o pessoal que estava precisando de atualização numa parte que eu também gosto muito, que é a parte de licitações e contratos, tá? Então eu fui lá, dei uma guaribada geral em licitações e contratos e agora retorno para a rede. Eu vinha trazendo módulos bastante avançados de rede, vinha trazendo de avançado para médio. Tá? Agora o pessoal me pediu que eu desse uma atenção, né, para o básico, para o médio. E aí o tópico que eu escolhi foi dispositivos de interconexão ou os chamados ativos de rede. São questões atualizadas até 2019, tá? Embora possa não aparecer em 2019, é porque não caiu. A banca, como é a praxe, a gente escolhe primeiro o CESP, depois vem a FCC. E se for suficiente, se não for suficiente, a gente escolhe outras bancas, tá? Tá aí o meu e-mail, beleza? Aqui, né, só para você me conhecer melhor, mas vai estar aí no seu material, outra apresentação com os links interessantes, tá? E aqui, pessoal, uma figura que ela em si, sozinha, é um resumo, beleza? Se você entender essa figura, você vai matar um monte de questão, tá? Então aqui estão as 7 camadas, né, do modelo OSI, tá? Então, física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação, tá? Em inglês. Mas você já sabe que para fazer provas, né, de rede, você precisa saber a denominação de dispositivos e camadas, né? Ou seja, a forma daquele item ser chamado em inglês, tá? Então aqui, ó, na camada física, quem é que vai atuar na camada física, pessoal? O repeater. E também quem, pessoal? O hub, né? Então o repeater e o hub, porque o hub é um repeater multiportas, como a gente vai ver aqui nos resumex das questões. Então aqui a gente vai ter o repeater e o hub, beleza? Na camada física. Na camada de enlace, eu vou ter a bridge e o switch. Switch aí, entenda-se switch layer 2. A bridge aí, lembre-se, um dispositivo mais antigo, né? O switch seria uma bridge moderna, multiportas, tá? A gente vai dar uma olhadinha nisso durante as questões. Uma coisa que você tem que entender é que o switch e a bridge tem as duas camadas, tem a camada física e a camada de enlace. Muitos alunos se confundem, eles não entendem que as camadas são pré-requisitos da outra, são cumulativas. Eu não posso ter a camada 2 sem a camada 1, pessoal. Então, apesar de o switch trabalhar operacionalmente na camada 2, ele tem as duas camadas, ok? Muita gente confunde. Agora vem o router, né? Router ou roteador, ou um switch layer 3, que tem um módulo de roteamento embutido nele. Então ele vai até a camada de rede, né? A camada de network do modelo OSI. Tá? Consequentemente, pelo que eu falei, ele tem implementado sim a camada 1 e a camada 2. Senão, ele não teria 3. Interessante saber que quando um dispositivo tem a camada 3, ele é considerado um host ou um terminal, ou seja, ele é capaz de se conectar na internet. Então ele deixa de ser apenas um dispositivo de comunicação e passa a ser um dispositivo fonte ou sorvedouro, né, de informação, um terminal, um host, beleza? Então o primeiro equipamento, né, que aparece como host é o roteador, beleza? E aí, né, tendo-se aí também o switch camada 3, como eu já falei. Se a questão não trouxer, você vai interpretar sempre o switch como layer 2, tá? Que é o switch puro. Para ele ser camada 3, em regra, a banca tem que dizer que é um switch layer 3, ok? Agora vem o gateway. Gateway, pessoal, é um dispositivo bastante coringa, né? Então, o próprio roteador, na camada 3, ele pode ser chamado de gateway. Normalmente não se chama, né, o dispositivo de camada 1 e o dispositivo de camada 2 de gateway, não se chama. A partir da camada 3 pode se chamar. O roteador se chama gateway nesse ponto quando ele conecta, né, por exemplo, arquiteturas diferentes, tá? Ou ele também apenas como saída da rede, né? Eu estou na rede local e eu quero sair para a rede WAN. Nessa acepção, o roteador é também chamado de gateway. Ou ele vai conectar, por exemplo, uma rede AppleTalk com a rede Ethernet, tá? Ele faz essa ponte entre as duas, tá? Uma rede TCP/IP, né? AppleTalk, uma rede TCP/IP ali Ethernet. Aí ele poderia também ser o gateway, tá? Mas os gateways, eles podem ir até a camada 7. Os gateways mais comuns, né, tirando essa acepção do roteador, é o de transporte e o de aplicação.
Não precisa anotar tudo, né? Porque isso vai estar nos resumex, tá? Eu estou só dando um apanhado geral. E um dos gateways também que a gente pode lembrar, que não é um gateway, né? Mas ele vai até a camada 7, também o dispositivo, é o switch de camada 7, que na realidade é um balanceador de carga, né? Então ele consegue aí fazer um balanceamento, né? Uma espécie de comutação, tá? Para fazer balanceamento de carga, por exemplo, né, de uma requisição HTTP. Se você está com dúvida, né, então retorna lá no Prova de TI, no meu módulo 1, tá? E eu explico tudo bonitinho. Esse aqui é um apanhado geral para a gente já sair derrubando um monte de questão, beleza? Então vamos lá. Questão 1, CESP FUB 2018. Em uma infraestrutura construída por várias redes de tecnologia diferentes, interconectadas, os roteadores têm a função de conectar as redes de mesma tecnologia, cabendo aos switches conectar aquelas de tecnologia diferente. Uma coisa que você pode notar já, pessoal, é que para o CESP, tá, não caiu a par dispositivo de interconexão em 2019, por isso que a gente começa com 2018. Quando a gente for para a FCC, provavelmente vai cair uma questão, tá? Então, só para você ter ideia de que a gente está atualizado sim, mas não caiu, tá? E aí ele fala que os roteadores têm a função de interconectar a rede de mesma tecnologia. Por que ele falou isso, pessoal? Primeiro, não cabe aos switches fazer isso aqui, tá? O switch não quando ele fala tecnologia, pessoal, entenda aí, né, uma arquitetura, né, mais ampla, tá? Não é só, vou conectar fibra com pá trançado, né? Não seria isso, seria algo maior, né? Tipo Apple Talk com Ethernet, entendeu? Então ele fala isso, pessoal, porque naturalmente os roteadores eles eram chamados de gateway de mídia, ou seja, ele interconectava meios diferentes. Ele conseguia, por exemplo, conectar uma rede, né, token ring, né, por exemplo, com uma rede Ethernet, tá? Então eram tecnologias diferentes, né, e elas só conseguiam se comunicar por meio de um roteador. E o switch, né, ele conecta segmentos, tá? Ou seja, trechos de rede, né, mas que usam o mesmo protocolo, beleza? Vai ficar mais claro no nosso resumex, tá? Então essa questão aqui está errada. Vamos ver o resumex. Tá lá, ó. Pessoal, eu nos bancos de questões, tá? No gabarito UTI, etc. Eu vi que muita gente está teorizando errado, né? Querendo teorizar com base nas próprias questões. Pessoal, a gente tem que sair da bitola, né? A gente tem que formar uma opinião, se não pelos livros, né? Que é mais complicado, por meio dos professores, tá? Então tá aqui, ó. Roteador interligam redes lógicas diferentes, ou seja, se eu tenho endereçamentos IPs diferentes, né, apesar de que o frame pode circular na mesma rede, eles só conseguem se comunicar entre si se eles estiverem com o mesmo endereçamento. Se eles não tiverem, automaticamente o quadro vai ser mandado para o roteador para ele fazer a ponte, tá? Então redes lógicas diferentes só vão se comunicar por meio de roteador. E tecnologias de enlace diferentes, ou seja, um Apple Talk aí, por exemplo, uma Token Ring, por exemplo, com uma Ethernet, tá? Eu só consigo conectar essas duas, né, por meio de roteadores, tá? Por isso que eles antigamente eram chamados também de dispositivos, né, de gateway de mídia, beleza? Já os switches, e aí entenda-se switch layer 2, interligam segmentos de rede que utilizam o mesmo protocolo de enlace. Então o switch ele vai conectar sempre Ethernet com Ethernet, tá? Pode mudar o meio, né? Pode mudar de wireless, por exemplo, para cabeado, pode mudar de cabo para trançado, para coaxial, mas eles sempre vão estar na mesma rede lógica, tá? E vão sempre ter o mesmo protocolo de enlace. Com esse resumex aqui, você consegue resolver muita questão. Eu vi muita coisa assim meio furada, né? Principalmente nos comentários de questões nos principais bancos, tá? Esse resumo para mim tá mais adequado. Eu fiz de próprio punho, tá? De modo que você consiga colocar aí, né, no seu Evernote, né, no seu OneNote como resumo, beleza? Vamos bater agora com o gabarito oficial. Tá lá, gabarito errado e onde é que tá errado, tá bom? Questão número 2, CESP FUB 2018. Em redes locais, determinados equipamentos concentram o tráfego de dados entre os computadores. Alguns deles replicam os dados para todos os computadores da rede.
Outros permitem o tráfego de dados somente para o computador destinatário. Assim, a opção que representa o equipamento utilizado para conectar e transmitir dados somente ao computador destinatário, sem replicá-lo a outros computadores conectados à mesma rede. Bom, ele está querendo fazer aquela jogadinha, né? Você que já estuda a parte de redes, ele está querendo fazer aquela jogadinha qual? Switch versus Hub, né? O Hub, ele trabalha com flood, né? Ou seja, o que chega numa porta, ele dá um flood, uma inundação para todas as outras portas, menos aquela porta por onde entrou. Também é outra pegadinha básica. O Switch não. O Switch, ele é mais inteligente. Ele recebe, procura onde que ele deveria colocar aquele frame e deposita naquela porta, tá? Então, impressora não tem nada a ver, o conector é uma coisa física, o smartphone é um terminal completo, então fica entre o hub e o switch, tá? E aí a gente vai ficar com o switch porque ele pede uma ação mais inteligente que não seja o flood, beleza? Vamos ver no Resumex. Resumex aí, ó, switch conecta, ou seja, repassa quadro entre segmentos de rede física que usam o mesmo protocolo de comunicação. Pessoal, entenda segmento, né? Porque existe o segmento lá, o PDU, tá? Na camada de transporte, tá? Não é desse segmento que eu estou falando. É muito comum em redes eu ter uma denominação para várias coisas, tá? Eu estou falando do segmento de rede, o segmento físico de rede, ou seja, um cabo, né? Um cabo coaxial, etc. Tá? Então, segmento físico de rede, que usa o mesmo protocolo como a gente viu na questão anterior. Então, ele vai sempre conectar a internet com a internet, beleza? Então, tá lá, switch. Trabalha na camada 2 enlace do modelo OSI, tá? Camada 2. A gente viu lá na figurinha. Pode filtrar, encaminhar ou inundar quadros baseados no endereço de destino de cada frame. Walter, mas você falou que o switch não inunda. Não falei isso. Eu falei que normalmente ele não inunda. Quando é que ele vai inundar? Quando ele está acordando, quando ele vai começar a aprender. Então ele vai começar a inundar, né, para poder descobrir onde que estão, né, os computadores que estão conectados nele. Beleza? Mas normalmente ele não trabalha com inundação justamente para evitar colisões, tá? Para evitar que você fique com a rede muito poluída. Essa é a vantagem dele em relação ao hub. O hub só trabalha por inundação, tá? É um hub spoke, né? Ele concentra e difunde, ele concentra e difunde. Podem rodar em modo full duplex, o hub não pode, usado para microsegmentação de LAN de alta velocidade. O que é microsegmentação? Microsegmentação é que quando numa porta do switch só existe um terminal, um host, tá? Não tem hub plugado nele, não tem nenhum tipo de espalhamento ali. Então, a porta do computador vai direto para a porta do switch e aí eu consigo startar o modo full duplex, né? Para quem já viu, a gente consegue desabilitar aí, né, o CSMA/CD, né, ativar o módulo full duplex, tá? De modo a ter mais performance. Hoje nas redes mais modernas a gente basicamente trabalha com microsegmentação. Então vamos bater agora a questão com o gabarito oficial, tá? Tá lá, é o switch. Nesse caso, ele precisou, tá, de um equipamento que tivesse um comportamento mais inteligente. Basicamente hoje, pessoal, a gente usa, né, na parte da internet switches, tá? O hub morreu? Não, não morreu. Existem muitos hubs ativos hoje. Por exemplo, o hub de porta USB. É um hub. Se você não notar ali, é um hub. Tá? Ah, Walter, mas é só para periférico. Bom, tem USB para você fazer até comunicação, tá? Então, cuidado, o hub não morreu. O hub morreu ali na Ethernet. Beleza? A gente vai ficar por aqui nesse bloco e a gente volta no próximo bloco com mais questões. Um abraço e até logo.